Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, deu ruim na Espanha, hein? Deu ruim no Real Madrid. Parece que o Vinícius Júnior, há possibilidade muito grande dele sair por questão contratual. Vamos dar uma conferida aqui nessa treta, porque a gente tem bastante informação e já temos também quem pode substituir o Vini Júnior. Se liga aí, ó. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Olha só o motivo que está fazendo o Real Madrid cogitar seriamente vender Vinícius Júnior. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube não descarta negociar o brasileiro caso chegue uma grande proposta. E o motivo está diretamente ligado à sua renovação de contrato, que vem gerando um impasse nos bastidores do clube. O vínculo de Vini vai até junho de 2027, mas ele quer um aumento salarial considerável. O objetivo do brasileiro é receber valores parecidos aos de Kylian Mbappé. Hoje, o atacante francês ganha 31 milhões de euros por ano, sem contar bônus e premiações. Já Vinícius Júnior recebe 21 milhões. A diretoria do clube merengue não cogita equiparar os salários dos jogadores, principalmente pela queda de rendimento de Vinícius na última temporada, em que ele teve menos destaque e participou de menos gols. Por isso, se aparecer alguma grande oferta pelo atleta, o Real pode sim abrir as portas para uma venda. Vale ressaltar que o clube não costuma ter pena ao se desfazer de ídolos. O caso mais emblemático é o de Cristiano Ronaldo, que pediu uma valorização salarial para permanecer, mas, na época, teve o pedido recusado por Florentino Pérez. E tem a informação também de que tá havendo um conflito entre o Vinícius Júnior e o Mbappé. Os dois estão entrando bastante em conflito. E a gente vai conferir aqui, ó, porque se eu não me engano, até o Jorge Igor já tinha falado, já tinha comentado sobre isso e tem mais informações. Pode ser que o Mbappé ter ido pro Real Madrid causou essa ruptura e aí vai desde sair o Vinícius até alguns outros jogadores. Vamos conferir aqui, ó. Se por um acaso o Xabi Alonso não conseguir sucesso nessa missão de conectar os dois, de fazer os dois se entenderem melhor, se entenderem mais, se procurarem mais, se isso acontecer, vai sobrar para um ou para outro. Ó, fracassou o Xabi Alonso, não deu, puta, só dá um, vai sobrar pro Vinícius. Tá claro aqui, tá claro. Pô, o Vinícius vem caindo, desde a bola de ouro, ele não é mais o mesmo, né? A participação de gols tá piorando, e o Mbappé, ó, terminou o Campeonato Espanhol artilheiro, tá fazendo seus gols, tipo assim, o Mbappé tá fazendo minimamente o dele, o Vinícius não tá. E eu tô batendo nisso aqui, que desde a Copa do Mundo de Clube, vocês viram aquele meu vídeo do Vinícius, deu uma boa repercussão, inclusive, aquele vídeo, teve um bom alcance. Eu tô batendo nessa tecla. A narrativa está sendo colocada no ar. De um Vinícius Júnior que, sim, não é mais o mesmo. Pô, já não queremos tanto, já não gostamos tanto. Sabe como é, né? Pô, agora tem um Mbappé. Vamos dar uma analisada aqui, que tem mais informação aqui do Bruno Formiga, falando sobre essa relação. No final eu vou falar sobre quem pode ser o substituto do Vinícius Júnior no Real Madrid. Aí. Temas de relacionamento estão cogitando, ou estão noticiando, ou estão dizendo que há um problema de relacionamento entre Vinícius Júnior e Mbappé. Será que é verdade isso? Cara, eu não sei se é verdade, mas eu também não duvido. Até onde eu sei, o Mbappé não é um cara fácil. E, meu irmão, quando você mistura ali caras que concorrem em faixa de campo parecida, caras protagonistas, o Mbappé já chega muito grande, o Vinícius é o cara mais constante e decisivo do time há alguns anos. É complicado, velho, assim, e o Mbappé é um cara que teve um início de relação muito boa com o Neymar, mas depois a coisa descambou, né? Sim. Eles eram parceiros de jantar na casa do outro, do Mbappé olhar pro Neymar com uma certa admiração, mas acho que depois ele foi vendo o tamanho dele também aumentar e falar, esse cara já não é mais a minha inspiração, ele é meu concorrente. E acho que isso tá se repetindo um pouco ali no... Se isso for verdade, e eu não duvido, porque o ego no futebol, os caras grandes têm ego mesmo. Eu acho que os pica tem que ter ego, mas saber administrar, né? Controlar. E aí é um desafio, velho, que o Florentino tem que tomar pra si, o próprio Xabi Alonso ali, porque dá pra coexistir todo mundo no time. Mas eu não duvido que isso esteja acontecendo e me preocupo se a corda fraca não pode ser o Vini. Em algum momento. Acaba sendo, né? Porque é muito louco, né? Você abrir mão do cara que te deu 2 Champions, sendo decisivo, faz gol em 2 finais, com uma identificação muito grande com o torcedor, uma bandeira pesada de uma luta na Espanha que só o Vini comprou e hoje é de mó galera, e tu abre mão disso, entendeu? Eu acho que o ideal é coexistir os dois ali. Claro. De alguma maneira. Agora, sim, tem que mudar a mentalidade, velho. A eliminação contra o PSG, ela é sintomática ali com
o Mbappé largando em vários momentos e acho que isso poluindo o Vinícius um pouco, porque ele fala, o cara não tá correndo pra trás, eu vou correr pra quê também? Chegou agora aqui, eu que tenho que me fuder marcando lateral e tal, então isso é ruim, entendeu? Eu não tô vilanizando aqui, meu filho, por exemplo, se amarra no Mbappé, eu acho que enquanto jogador ele é absurdo. Mas tem essas questões, velho, inclusive que já aconteceram na seleção da França, né, em alguns momentos ali e tal. Ele é um cara de uma personalidade peculiar. Ou seja, de fato, o problema pode estar sendo realmente o Mbappé, porque depois da chegada do Mbappé, o time já não conseguiu mais aquele desempenho. Vamos ver agora com o Xabi Alonso qual vai ser a tática, a estratégia para você utilizar as suas duas melhores peças, que é o Mbappé e o Vinícius Júnior, tá? Nessa brincadeira aí, o Rodrigo acabou sendo escanteado e pode estar de saída, né? Mas, como eu falei, existe a possibilidade o Vinícius Júnior ser vendido pelo Real Madrid. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Na matéria do UOL, Real Madrid cogita vender Vinícius Júnior após exigências contratuais, né? A matéria fala basicamente que o Real Madrid não descarta vender o Vinícius Júnior, é uma informação do Mundo Deportivo, né? E o clube considera negociar o atacante diante das exigências para renovar o contrato, como a gente estava vendo nas últimas informações. O Diário Esportivo afirma que Vinícius Júnior deseja ganhar um salário semelhante ao Kylian Mbappé, mas o Real Madrid não estaria disposto a aumentar os vencimentos do brasileiro nesses valores, que é aquilo que a gente tinha comentado. É muito difícil o Real Madrid pagar um valor que ele considera muito alto, justamente para não inflacionar os outros jogadores. Então, por exemplo, ele não quis pagar o Cristiano Ronaldo, que ele queria uma valorização, ele preferiu perder o Cristiano Ronaldo do que desequilibrar a balança dos outros jogadores, porque assim, se um pede um aumento, consequentemente vira um dominó, né? Efeito dominó. Ah, por que o Vinícius tem e eu não tenho? Ah, por que o Mbappé tem e eu não tenho? E aí você vai criar um efeito dominó, um efeito cascata e você acaba se endividando. Muito difícil o Florentino Pérez aceitar esse tipo de proposta, né? Mas aí a gente tem a informação aqui de quem pode substituir o Vinícius Júnior. Não na mesma posição. Porque, ó, segundo a nossa matéria aqui, ó, o Real Madrid já tem substituto para Vini Júnior caso a oferta bilionária saudita se concretize. Há essa possibilidade de um clube saudita fazer, que eles já estão soldando o Vinícius Júnior, e há a possibilidade deles fazerem uma oferta. Talvez seja o único lugar em que o Vinícius Júnior consiga ir recebendo mais, entendeu? Então aqui, ó, o gigante espanhol monitora opções caso receba proposta irrecusável da Arábia Saudita. Quem entraria no lugar do Vinícius? Não na mesma posição. Há um rumor muito grande de que o Haaland possa ser contratado pelo Real Madrid. E qual que seria a estratégia do Florentino Pérez? Vender o Vinícius Júnior por um valor astronômico para a Arábia Saudita e com esse valor você vai lá e contrata o Haaland. Por quê? Existe um rumor de que o Florentino ele tá há muito tempo já querendo um Haaland pro Real Madrid. Acho que até mesmo antes, se eu não me engano, na mesma época do Mbappé, é que o Mbappé já tinha feito algumas recusas, né? Mas o Florentino já estava estudando a possibilidade de trazer o Haaland. E essa informação, essa negociação, ela pode se concretizar agora, ó. Se liga aqui na matéria. O futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid entrou no radar da Arábia Saudita, que estuda uma oferta bilionária para levar o brasileiro à Saudi Pro League. Enquanto nenhuma proposta oficial foi apresentada, os valores especulados indicam uma possível movimentação que pode abalar o mercado. Tá, beleza. Segundo veículos da imprensa espanhola, os clubes sauditas estariam dispostos a oferecer 350 milhões de euros, aproximadamente 2,27 bilhões ao Real Madrid pela transferência e um salário astronômico ao jogador com cifras que chegariam a 1 bilhão. Então, tipo assim, é uma puta de uma proposta. É a proposta dos sonhos pro Vinícius Júnior, entendeu? Ainda não há garantias de que a oferta será formalizada, mas a perspectiva de valores tão altos colocou o clube merengue em estado de alerta. Então assim, talvez seja por isso que o Real Madrid esteja querendo colocar o Vinícius Júnior à venda, porque ele sabe que o único clube que pode comprar o Vinícius Júnior a esses valores é um clube saudita. Aí a gente segue aqui, ó. Mesmo que a diretoria não cogite abrir mão de Vinícius Júnior no momento, o presidente Florentino Pérez e o técnico Xabi Alonso já têm um nome de peso em mente caso o brasileiro realmente deixe o Bernabéu. E ele é o Haaland, segundo a rádio espanhola Cadena Ser.
O atacante norueguês, destacado no Manchester City, é considerado o principal plano de reposição em um eventual cenário sem Vinícius e reforçaria o ataque, que já contará com Kylian Mbappé. Então, assim, o Haaland seria oficialmente o camisa 9, entendeu? Houve uma mudança agora no Real Madrid, que o Mbappé é o camisa 10, né, a antiga camisa do Modric, mas existia essa briga pela ponta esquerda. O Mbappé chegou e ele não se adaptou a jogar como camisa 9. Então, o Ancelotti ele começou a fazer algumas trocas para que o Mbappé jogasse na mesma posição do Vinícius, que é a ponta esquerda. E aí o Vinícius ficava flutuando ou no meio, ou na ponta direita. Às vezes até eles faziam uma troca. Mas qual é a treta? O Mbappé ele não se adaptou nessa posição central como atacante. E ele sempre quis a ponta esquerda. Com a saída do Vinícius e a provável ida do Haaland, porque depende muito da oferta, para o Real Madrid você tem um oficial camisa 9, porque o Haaland, ele é um camisa 9, ele é finalizador. Ele não é um cara que vai voltar, às vezes, para marcar. Ele não tem tanta habilidades igual o Vinícius tem, mas ele é um cara finalizador. Você vai jogar a bola nele, ele vai dar uma arrancada, ele vai dar uma cabeçada, ele vai ganhar no alto. O Haaland tem muito essa característica. E aí você tem um desequilibrador na ponta esquerda, que é o Mbappé. Não é a mesma característica do Vinícius, são características diferentes, porque o Vinícius ele é um pouco mais driblador. Mas a carreira do Mbappé ela se destacou praticamente pela ponta esquerda. Então assim, você tem a possibilidade do Vinícius sair do Real Madrid para um time da Arábia Saudita, o Mbappé ir para a ponta esquerda e você traz o Haaland como um atacante central finalizador. Seria o ideal, talvez, para o Real Madrid, né? E olhando assim, na questão da proposta da Arábia Saudita, seria o suficiente para o Vinícius Júnior se aposentar, porque ele vai para lá num futebol mediano, que não é tão competitivo quanto as outras ligas, mas tem um nível assim um pouco desafiador, né? E aí você vai ganhar muito dinheiro. Você, dependendo dos jogos que você fizer ainda, você pode ser chamado para a seleção brasileira, porque a gente sabe que a seleção tem cadeira cativa, né? Então é uma proposta bem interessante, tá? Mas é isso aí. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente vai acompanhar essa história aqui. Tendo mais atualizações, eu trago para vocês, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.